pessoal, boa noite. Vamos continuar aí o estudo da nossa aula de Direito do Consumidor. E hoje nós vamos ver o item 3.3, da responsabilidade pelo fato do serviço. Olha só, na nossa última videoaula, nós estudamos a responsabilidade pelo fato do produto. E nós vimos que nesta responsabilidade, pelo fato do produto, que é chamada de acidente de consumo, pela gravidade do defeito, é um defeito que compromete a segurança do consumidor. Nós vimos que existe um tratamento diferenciado para um fornecedor específico, que é o comerciante. Agora, e isso estava previsto lá nos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. Agora a gente vai estudar a responsabilidade pelo fato do serviço, que a regra é basicamente a mesma, pouquíssimas alterações, só que a previsão é que houve um defeito, houve um acidente de consumo no serviço prestado, por exemplo, um serviço médico, por exemplo, né? Muito comum, um serviço odontológico, por exemplo. E isso, repetindo, está no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, primeiramente, o artigo 14 reza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, responsabilidade objetiva do mesmo jeito, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sob sua fruição e riscos. Então, se vocês verificarem, é exatamente a mesma coisa lá do artigo 12. A diferença é que aqui se aplica a todos os fornecedores, porque ele diz o fornecedor de serviços. E ele responde pelo chamado acidente de consumo, que é um defeito no serviço, e também, do mesmo modo, pelas informações que forem insuficientes e inadequadas. Então, lembrem-se, não se esqueçam disso. Acidente de consumo é tanto um defeito que compromete a segurança, quanto uma falha na informação que compromete também a segurança do consumidor. Bom, então, como eu disse para vocês, em razão de um serviço defeituoso, ocorre um acidente de consumo e o consequente dever de reparar os danos, independentemente da comprovação do dolo ou culpa. Então, novamente, caso de responsabilidade objetiva. Então, além de responsabilizar os prestadores de serviços pelos defeitos intrínsecos do serviço, ele também responsabiliza pelos defeitos extrínsecos, ou seja, quando os respectivos contratos, por exemplo, de prestação de serviços ou meios publicitários, não prestam as informações claras e precisas. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Que existe essa diferenciação de defeito extrínseco e intrínseco. Intrínseco quando é no próprio produto ou serviço e extrínseco quando é relativo à informação. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele definiu, como a gente já falou na aula passada, o serviço defeituoso do mesmo modo que ele definiu o produto defeituoso. E como que ele fez isso? Ele falou, olha, o serviço defeituoso é aquele que não oferece a segurança que dele se pode esperar. E para isso tem que se levar em conta 3 fatores diferentes que estão lá nos incisos 1, 2 e 3
do parágrafo 1º do artigo 14. Quais são as considerações que serão levadas em conta para ver se o serviço oferece ou não a segurança que dele se espera? Primeiro, o modo como o serviço foi fornecido. Segundo, o resultado e os riscos que dele se esperam. Vamos dar um exemplo aqui. Cirurgia de apêndice. Gente, eu dou muito exemplo de caso médico, porque eu atuo nessa área, então para mim os exemplos são os primeiros que vêm à mente, mas não necessariamente precisa ser só isso, tá? Então, a cirurgia de apêndice. A cirurgia de apêndice é uma cirurgia que envolve risco, como qualquer outro tipo de cirurgia, né? Quando você lida com a vida, o seu corpo tem um determinado tipo de reação, desde que não haja nenhum tipo de erro médico. Então, suponha-se que o corpo do paciente não reagiu bem. Então, a gente não pode dizer, né, que numa cirurgia de apêndice, o médico vai fazer o possível para curar o doente, mas ele não pode dar 100% de garantia que ele vai curar, porque é uma cirurgia que apresenta risco. Existe uma legítima expectativa de risco. Então, na hora que o juiz for fazer essa análise, se o serviço é defeituoso ou não, ele vai ter que levar isso em conta. É o tal da obrigação de meio e da obrigação de resultado, que a gente vai falar daqui a pouco. Geralmente as cirurgias, né, são obrigações de meio, não são obrigações de resultado. Então, existe um risco envolvido aí. Então, voltando aqui, o serviço defeituoso, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, é aquele que não fornece a segurança que se pode esperar, levando-se em consideração o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que dele se esperam e a época que foi fornecido também, gente. É muito importante, né? Então, há 20 anos atrás, por exemplo, não se faziam cirurgias de apêndice por vídeo. Hoje, o método preferido, que não deixam cicatrizes, né, que é mais fácil visualizar, é a cirurgia por vídeo. Então, eu não posso reclamar de uma cirurgia que foi feita utilizando determinado método e que me deixou sequelas, por exemplo, né? Se ela foi feita quando a tecnologia era aquela, né? Então, isso também será considerado pelo juiz para fazer a análise se realmente houve um acidente de consumo ou não. Então, se vocês perceberem, de novo, o Código de Defesa do Consumidor, ele relacionou defeito com insegurança. Ele falou, olha, para existir um defeito, tem que, de algum modo, ter afetado a segurança do consumidor, mas agora em relação ao serviço. Igualmente, a definição de produto defeituoso, o Código de Defesa do Consumidor identificou alguns exemplos, como eu disse para vocês, de circunstâncias relevantes, capazes de configurar um serviço como defeituoso. Não se esqueçam dessas circunstâncias que a gente acabou de ver, que estão presentes lá no artigo 14, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Que mais? Em relação à inovação tecnológica, só voltando aqui um pouquinho, o parágrafo 2º, ele traz uma regra específica a respeito da inovação tecnológica. Ele diz assim, o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Esse dispositivo, esse parágrafo 2º, ele demonstra novamente que o CDC não é um código arbitrário. E por quê? Ao contrário, o código respeita o desenvolvimento tecnológico, ao prever que a adoção de novas técnicas não tornará defeituosos os serviços que não a adotarem. Então, também é outra observação, é outro cuidado que a gente tem que ter, né?
se métodos diferentes foram utilizados. Eu mesmo estou com uma demanda agora bem interessante, né? E é sempre bom a gente exemplificar, mesmo que seja um ambiente online, mas para vocês visualizarem a coisa, é justamente um pedido de indenização por danos e a consumidora está alegando que houve um acidente de consumo. Ela foi fazer justamente uma cirurgia de apendicectomia, que é o apêndice, estava supurado, e o médico fez a cirurgia por videolaparoscopia, né? Porque era uma menina jovem, 15, 16 anos, para diminuir a cicatriz, para ser menos traumático e o tempo de recuperação dela seria bem menor. Fez a cirurgia, correu tudo bem, depois de 2, 3 dias ela começou a passar mal, teve que retornar e aí tinha dado infecção. Decidiu-se que ia ter que abrir novamente e fazer a cirurgia. E ela optou por fazer a cirurgia com um outro médico. E esse outro médico que fez a cirurgia é um médico mais antigo que prefere fazer a cirurgia pela incisão aberta, cortando o abdômen. Os médicos mais antigos foram assim que eles aprenderam, né? E os médicos mais novos aprenderam nas novas técnicas, preferem as novas técnicas. E aí o que aconteceu? A menina melhorou, mas ela ficou com uma cicatriz e está alegando que teve danos materiais e danos morais, pedindo indenização. O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de vocês no fórum a respeito disso. Será que essa consumidora merece ser indenizada ou não, uma vez que ela não aguardou, né, que o hospital resolvesse o problema dela, que o médico resolvesse, procurou um outro médico e fez a cirurgia, resultando aí essa incisão, essa cicatriz no abdômen? Quero ouvir a opinião de vocês no fórum, tá? Então, cada um dê a sua opinião aí de que lado vocês vão ficar, se do lado do consumidor ou do lado do prestador de serviços. Bom, nós estudamos o artigo 14, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Vamos estudar agora o parágrafo 3º, que trata das causas excludentes de responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço. Bom, a diferença da responsabilidade, das excludentes da responsabilidade pelo fato do produto, é que lá existiam 3 excludentes, aqui existem apenas 2 excludentes. O parágrafo 3º diz que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, primeiro, que tendo prestado o serviço, o defeito não existe, o serviço foi prestado corretamente. Ó, o meu, o que está baseando a minha defesa? Lá neste caso, olha, o serviço foi prestado corretamente, não houve nenhuma falha e não existe defeito. A cirurgia foi perfeita, né? Mas como é uma cirurgia de meio, não é uma cirurgia de resultado, o corpo dela reagiu através de uma infecção. É um risco, né, que toda cirurgia, qualquer tipo de cirurgia corre. Então, esta é minha tese de defesa. Eu quero ver se vocês têm uma melhor, né, para me ajudar, ou se vocês têm uma que privilegia o consumidor. E a segunda excludente de responsabilidade é a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O que seria a culpa exclusiva do consumidor? Não guardou repouso, comeu alguma coisa que não podia comer, pegou um peso, por exemplo, né? É demonstrar que o defeito realmente existe, mas aquele defeito só apareceu em razão de culpa do consumidor ou de um terceiro. Vamos supor, ela estava voltando para casa com a mãe quando um carro veio e abalroou o carro da mãe. Em razão disso, a cirurgia abriu, os pontos abriram, por exemplo, né? Então, é um exemplo aí de culpa de terceira. Então, gente, como eu disse para vocês anteriormente, a única diferença com as causas excludentes de responsabilidade do fornecedor de produto é lá na responsabilidade pelo fato do produto,
é quando o fornecedor alega que não colocou o produto no serviço de... não colocou o produto no mercado, tá bom? Bom, outra coisa, em relação à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, vale ressaltar, mais uma vez, da mesma forma que a gente fez lá na responsabilidade pelo fato do produto, toda vez que eu vou falar esse nome eu tenho que fechar o olho, porque é tão grande, toda vez é a mesma coisa. Então, vale ressaltar aqui que a culpa concorrente também atenua a responsabilidade do fornecedor, mas não exclui. Então, lembra, culpa concorrente não é excludente de responsabilidade, mas vai diminuir o valor da indenização. Então, esse é o posicionamento dominante na jurisprudência do STJ. Um exemplo, quando o pedestre é atropelado na linha férrea ao tentar atravessá-la, né? Quem já atravessou uma linha férrea já viu, né, que fecha na hora de atravessar, que fazem barulhos, sinais, né? Então, nessa situação, se o consumidor, por exemplo, tenta atravessá-la e cai, por exemplo, né? É questão de culpa concorrente e não culpa exclusiva do consumidor e não culpa exclusiva do fornecedor. Mas veja, então a culpa concorrente não exclui a responsabilidade. Ainda assim, tem que indenizar, certo? Vamos ver o que mais. O caso fortuito e a força maior como causas excludentes de responsabilidade do fornecedor. Aqui também prevalece que o fornecedor está isento de responder pelos danos decorrentes da prestação de serviços defeituosos toda vez que ocorrer caso fortuito ou força maior, durante ou após a prestação de atividade no mercado de consumo. Veja, gente, o acidente é em razão do risco da atividade e a força maior não pode entrar aqui no meio. Bom, um tema que vem à tona aqui nesse assunto, que eu disse a vocês que ia falar quando a gente chegasse aqui, é a questão do fortuito interno e do fortuito externo. O que seria o fortuito interno? É um risco da própria atividade. O fortuito interno, ele não exclui a responsabilidade do fornecedor. E o fortuito externo, coronavírus, o fortuito externo, algo que veio de fora, que ninguém poderia prever, exclui a responsabilidade do fornecedor. Então, o que seria um exemplo de fortuito interno? Um assalto num banco, por exemplo, né? Banco é um estabelecimento, tá certo que o assalto é um caso fortuito, né? É força maior, na verdade, porque é fato humano. Mas o que aconteceu? O banco, como instituição financeira, ele é obrigado a prestar segurança para os seus clientes. Então, a jurisprudência considera que se houve um fortuito interno, alguma coisa que mesmo que você não esperasse acontecesse, mas está dentro das suas atividades, não exclui a responsabilidade do fornecedor. Tratando-se de um fortuito externo, né, que assim você não podia prever de jeito nenhum, não tem como atribuir responsabilidade ao fornecedor de jeito nenhum, aí é causa de exclusão de responsabilidade. Então, pensem nessa situação no coronavírus, tá? Então, aqui já entraria a situação do coronavírus. Vamos ter muitas demandas a partir de agora envolvendo aí fortuito externo. Mas lembrem-se, principalmente aí quem trabalha
em gabinetes, quem trabalha assessorando juízes, né? Dessa definição, dessa diferença entre fortuito interno e fortuito externo. Quem também não leu aquele parecer do PROCON que eu passei para vocês no WhatsApp, leia, bastante importante, e ele aborda essas questões aqui. Bom, então, como eu disse para vocês, tratando de atividade principal ao serviço desenvolvido, como é o caso da segurança nas atividades bancárias, não se pode alegar que o roubo será uma causa excludente de responsabilidade, porque é um fortuito interno. Diferente seria a questão do roubo no interior de um ônibus, por exemplo, que representa o fato de um terceiro que não tem nenhuma conexão com o serviço de transporte coletivo. A empresa de transporte coletivo, ela não é responsável por segurança. Então, nessa situação, caracteriza-se fortuito externo, excludente da responsabilidade do fornecedor. Então, se vocês olharem, o STJ tem diversos julgados nesse sentido, fazendo essa diferenciação de fortuito interno e fortuito externo. Então, eu disse para vocês lá, quando a gente estava estudando responsabilidade pelo fato do produto, para esperar um pouquinho, que quando chegasse aqui na responsabilidade pelo fato do serviço, eu ia abordar esse assunto. Então, tanto aqui na responsabilidade pelo fato do produto, quanto na responsabilidade pelo fato do serviço, tem que ter essa noção de fortuito interno. Bom, a outra coisa que é importante a gente ponderar aqui é que se o consumidor não cumprir o atendimento ao recall, né, que é aquele chamamento para se consertar um problema, não isenta, ainda assim o fornecedor tem responsabilidade. Só que o STJ já falou que diminui o valor da indenização. Bom, e por último, vamos discutir aí o parágrafo 4º, que eu adoro, que é a responsabilidade pessoal do profissional liberal, que é exceção à regra da responsabilidade objetiva no CDC. Vejam bem, que coisa importante que eu estou contando para vocês. Existe uma regra geral, que é a da responsabilidade objetiva no CDC. Tem exceção? Tem. Uma, profissionais liberais. Então, a regra da responsabilidade objetiva não é absoluta. É admitido um caso de responsabilidade subjetiva, que está lá no artigo 14, parágrafo 4º, que diz assim: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, tá? Então, aqui tem que comprovar que houve dolo ou culpa, ou seja, a responsabilidade do profissional liberal é diferente. Quem é o profissional liberal? O profissional liberal é aquele que trabalha sem subordinação com o tomador de serviço ou com a pessoa que o contrata, né? E faça daquela atividade um exercício permanente da sua profissão. E ele tem conhecimentos técnicos específicos, com formação específica. Quem são os profissionais liberais? Nós, advogados, somos profissionais liberais, médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, são aquelas pessoas, né, que trabalham com intelecto, né? Não tem como trabalhar se não usarem aqui a mente, os seus conhecimentos. Então, essas pessoas, chamadas de profissionais liberais, desde que elas não tenham vínculo empregatício, a responsabilidade delas será apurada mediante culpa. Por que eles foram tratados de forma diferente? Primeiro, porque o trabalho deles tem natureza intuito persona, exercem, em regra, atividade de meio, não atividade de resultado, e o serviço deles é diferenciado em relação
ao disponível no mercado de produção, que é um mercado de massa, né? Exige confiança o trabalho deles. Então, não podemos nos esquecer, né, que o profissional liberal desenvolve essa atividade personalizada, diferenciada, e por isso foi dado esse tratamento diferenciado. Outra coisa que se discute também a respeito do profissional liberal é se a atividade que ele prestou é uma atividade fim de resultado ou uma atividade meio. Por que se faz essa pergunta? Porque se o profissional liberal desempenha uma atividade fim de resultado e a resposta for positiva, vamos pensar assim, cirurgia plástica. Eu prometi que o nariz ia ficar lindo. Nessa situação, será que a responsabilidade que a lei previu, que é exceção, que é subjetiva, volta a ser objetiva nesses casos? Então veja bem o caso. Vamos pensar aqui comigo de novo. Agora a gente já não está falando na cirurgia de apêndice, que é uma atividade meio. A gente está falando numa cirurgia estética. Eu quero fazer plástica, eu quero deixar meu nariz lindo igual da Xuxa. Quando termina a cirurgia, meu nariz ficou horroroso. E aí, nesta situação, a responsabilidade do profissional é objetiva ou subjetiva? Na denominada atividade fim, o profissional compromete-se a atingir o resultado pretendido, né? Bom, cumpre destacar que existe uma divergência na doutrina sobre o tema. Alguns acreditam que a responsabilidade torna-se subjetiva e outros que volta a ser objetiva. Como que a gente vai se posicionar? As terceiras e quarta turmas do STJ vem entendendo que a atividade de resultado não transforma a responsabilidade subjetiva em objetiva. Então, presta atenção. Apesar de o profissional liberal exercer uma atividade meio, nas atividades fins que são praticadas pelos profissionais liberais, não há uma transformação automática da responsabilidade subjetiva em objetiva, mas presunção de culpa do prestador de serviço pelos danos causados, com a respectiva inversão do ônus da prova. Ou seja, então, no caso do nariz, eu alego que sofreu dano, que o resultado não foi esperado, a responsabilidade é subjetiva. Eu tenho que provar a culpa dele. Mas é presumida a minha culpa. Se eu não colocar provas ao contrário, demonstrando por alguma razão que eu não errei, que aquele resultado foi do próprio corpo da paciente, por exemplo, aí nessa situação eu vou ter que arcar com os prejuízos. Então, gente, qual é o resumo da situação? Apesar de se discutir a culpa em relação à atividade de resultado, caberá ao profissional liberal demonstrar a inexistência da culpa no caso concreto para que ele possa se eximir do dever de indenizar. Bom, tema bastante corriqueiro para mim na vida profissional. Responsabilidade
dos hospitais em face dos danos causados aos pacientes. E aí, o hospital é responsável ou não? Tendo em vista que o artigo 14 fala que os fornecedores são responsáveis de forma objetiva. Só que lá no parágrafo 4º fala assim, mas o médico, aquele que é profissional liberal, que não tem vínculo de emprego com o hospital, responde de forma subjetiva. E aí? Bom, essa questão é bem mais complexa do que se parece. Muita divergência entre as câmaras do STJ, entre a terceira e a quarta Câmara do STJ. Bom, o que acontece? Qual é a posição que nós temos hoje? Primeiro, a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por danos causados aos pacientes pode ser sintetizada, através de vários julgados do STJ, da seguinte maneira. Bom, se foi um erro, um defeito do complexo hospitalar, a gente tem que ver se esse defeito se refere aos recursos materiais e humanos adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição nasce somente em decorrência de defeito no serviço prestado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Infecção hospitalar, por exemplo. Se o paciente, aquela paciente de apêndice, ela teve aquele problema porque ela teve uma infecção enquanto internada no hospital. Então, neste caso, é uma obrigação do complexo, é o hospital que tem responsabilidade de monitorar a infecção. Se o defeito ocorreu por atos técnicos praticados pelo médico, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, nesse sentido, se o hospital não falhou em nada e houve apenas o erro médico, nessa situação, a entidade hospitalar, o hospital, fica totalmente livre da responsabilidade. Eu tenho um caso, por exemplo, de um médico que esqueceu uma tesoura cirúrgica dentro do abdômen da paciente. Detalhe, ela só descobriu 15 anos depois. E nessa situação, né, de quem é a responsabilidade? Do médico ou do hospital? O que vocês acham nessa situação? Eu acho que nessa situação a responsabilidade seria dos dois. Por quê? Porque tinha enfermeira, tinha instrumentador cirúrgico, alguém responsável em contar os equipamentos. Tem sua opinião aí também, tá bom? Então, quanto aos atos também praticados pelos técnicos, enfermeiros vinculados ao hospital, né? Aí o hospital responderia solidariamente com o profissional responsável. Seria o caso da tesoura. Então, olha só, coloquei para vocês 3 situações diferentes para vocês pensarem. A primeira tem responsabilidade o hospital? Foi defeito na prestação de serviço do hospital? O caso do apêndice. Não foi defeito na prestação de serviço do hospital. Foi infecção hospitalar? Sim, foi defeito o hospital que é responsável pelo controle das infecções. Então, nesta situação, o hospital teria responsabilidade. Segundo, o ato foi praticado por um médico sem vínculo de emprego, nem subordinação nenhuma com o hospital, então exclui a responsabilidade do hospital se ele não concorreu para a ocorrência do dano. O ato foi praticado por algum enfermeiro, algum profissional de saúde vinculado de alguma forma ao hospital, então o hospital seria responsabilizado indiretamente por ato de
terceiro. Então, nessa situação, a responsabilidade seria solidária entre o hospital e o médico, que seria o caso da tesoura esquecida na barriga do paciente. Então é isso, pessoal. No nosso próximo encontro, a gente vai para a responsabilidade pelo vício do produto. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus.